Olá, pessoal. Tem jogo no domingo. Que jogo no meio do caminho que não interessava, né? Quer dizer, interessa, é Brasileirão, mas que coisa mal feita, né? Se fosse contra um outro adversário, mas tu botar um Inter e Flamengo agora, né, no meio de uma... Claro, já estava ali há mais tempo, não se podia imaginar, mas sei lá, fica meio ruim isso aí, né? Mas enfim, o Flamengo joga a sua liderança. Então o Flamengo não tem como rifar o jogo. E o Inter, o que vai fazer? Quero conversar com você sobre esse jogo de domingo, sobre o jogador que o Inter prepara para quarta-feira. Eu acho que se ele pudesse voltar, seria um reforço e tanto. O Roger está testando uma opção tática, mas que muda também alguma coisa na escalação, muda um jogador pelo menos, né, que pode ser até pela entrada do Arrascaeta no time do Flamengo. E tem atacantes que estão de saída do Internacional. É um papo que eu quero ter aqui com vocês, convidando sempre para quem não está inscrito no canal, se inscrever aqui no meu canal, deixar um like, curtir, compartilhar, né? Que a gente está aqui juntos. Quem quiser ser membro do canal também, será uma honra, né? Que sejam membros do canal, tá certo? Buenas, vamos lá. O Internacional prepara o Carboneiro. Tá? O Carboneiro, que é um jogador que teve uma lesão muscular, ficou fora desde o segundo jogo do jogo do Fluminense, né? Ali ele ficou fora do primeiro jogo. Teve que sair no intervalo, inclusive. Depois, lá no jogo do Maracanã, saiu no intervalo. E com lesão muscular. Não se tinha muita perspectiva. Mas agora, né, há uma ideia de que ele possa ser o cara aí que vai jogar quarta-feira. A ideia, gente, pelo menos eu estava olhando o Lucas Colar, o que ele estava vendo sobre isso, é de que ele faria 60 minutos. Seria o tempo que ele teria condições, 60 minutos. E aí, ele começa ou entra depois, se tiver 60 minutos? Eu começaria com ele. Porque o Inter começa perdendo o jogo de 1-0. Então não precisa esperar estar ruim a situação. Já está ruim quando começa o jogo. Nós já começamos perdendo o jogo. Então tem que ir com tudo. Né? Então, se o Carboneiro tiver condições para 60, eu iria com ele desde o início. Porque ele vai para cima, ele tem a ambição do gol, coisa que está faltando nos nossos atacantes. Né? Especialmente no Wesley, tem um gol na temporada. O Tabata não é atacante, mas é um meio atacante, tem 2 gols na temporada. Então a gente fica muito, né, ausente do cara para fazer gol. O Ricardo Matias, por isso que ele tem que jogar. Se vê o número de jogos que ele tem, quantos gols ele faz, ele tem que jogar, indiscutivelmente. Né? E isso aí me parece estar muito claro. Agora, o Carboneiro, acho que seria esse jogador mais agudo, jogador do drible, do improviso, quando não tem muito o que fazer, né? Todos os espaços estão preenchidos, ele tem esse lance do improviso. Né? Então, acho que ele pode ser um jogador que, se tiver condições, o Inter botou o fisioterapeuta direto com ele, 24 horas, o cara dorme com o Carboneiro, né? 3 turnos de treinamento para tentar intensificar os trabalhos, é lesão muscular, intensificar os trabalhos para que ele tenha condições de estar em campo na próxima quarta-feira. O Beira-Rio vai estar lotado, né? E é o jogo aí que decide o ano do Inter, né? Se o Inter vai disputar um grande título ou não. Porque o brasileiro, se o Inter ficar só o brasileiro para o Inter, nós vamos tentar uma vaga, como sempre, na Libertadores do ano que vem. Né? Mas não vamos disputar o título, não tem mais título grande. Título grande que a gente pode conquistar, e estamos ainda nele, é o da Libertadores. E para isso o desafio é gigantesco. Esse negócio de ficar para dar força para o Inter, o cara fica, o Flamengo não é tudo isso, não sei o que. Não, o Flamengo é um timaço. Se o Inter passar, ele vai passar por um time muito bom. Um time que se defende muito bem, ataca muito bem. E por isso que vai ter que jogar ao máximo, no limite, o Internacional. Tem que treinar pênaltis, quem bate, o goleiro, o Rocher, tem que olhar todos os caras que batem no Flamengo, observar, treinar, porque eu vejo muito mais chance do Inter fazer 1-0 e levar para pênalti do que fazer 2 gols de diferença. Se fizer 2, muito melhor. Mas tem que trabalhar concretamente, não é uma coisa aleatória, pode ser que vá para pênaltis. Tem que trabalhar concretamente a possibilidade de a decisão estar nos pênaltis. E o que é trabalhar concretamente? Treino. Treino, treino e treino. Tem que trabalhar o goleiro e os demais jogadores. Tem que estudar os caras de lá, né? E estudar quem for bater, estudar o Rossi, como é que ele costuma, né? Então, trabalho que o pessoal pode separar, né? O pessoal lá da comissão técnica pega os batedores, tá aqui, ó, vê 10 pênaltis do Rossi, como é que ele se posiciona, o que ele faz, como é que é a característica dele. O Rocher é a mesma coisa, vê como é que bate o Arrascaeta, o Jorginho, aqueles que tu sabe que vão bater. E aí treina, estuda.
Vai dar certo? Não sei, mas é treinando que a gente pode conseguir melhorar. Então, isso é uma coisa que o Inter precisa fazer. O Roger está testando uma alternativa, porque o Flamengo vai ter o retorno do Arrascaeta. Na quarta-feira, estou falando. O Flamengo terá o Arrascaeta. Talvez ele até jogue domingo, né, para voltar a ter ritmo, né, porque ele não pode jogar outra partida. Mas terá o Arrascaeta em campo. Isso muda, ele tem um articulador, um cara que centraliza o jogo nele, né, e um cara que faz gol. É um meia que vai à frente e faz gols. Então, talvez essa é a possibilidade, não quer dizer que seja isso. O Roger retire, por exemplo, da linha de 3 o Tabata, coloque mais um volante, e a ideia seria um primeiro, daí no caso o Richard, certo? Um primeiro volante, e aí tu bota o Thiago Maia um pouquinho mais para o lado e adianta o Alan Rodrigues para a linha de 3. É uma possibilidade. Tá? Isso está sendo também tratado como uma das hipóteses internamente lá no Beira-Rio. A ideia inicial seria a manutenção do time. Com Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, Wesley e o Ricardo Matias. Se o Carboneiro puder jogar, eu botaria ele no lugar do Wesley, mas a grande possibilidade é que ele bote no lugar do Tabata, se o Carboneiro puder jogar. E se for começar, se for entrar em meio jogo, vai depender do que estiver acontecendo. De quem tiver melhor, quem tiver pior, qual é a circunstância, quanto vai estar o jogo, para daí o Roger tomar a decisão de quem sai para o ingresso do Carboneiro. Agora, se fosse para começar, eu tiraria o Wesley, pela fase do Wesley, mas tenho a impressão que sai o Tabata. Mas o fato é que há essa alternativa sendo treinada também no Internacional. Domingo tem esse jogo aí, né? Esse jogo incômodo, esse jogo, essa pedra aí no meio do sapato, aí, dentro do sapato do Inter. Mas é o Campeonato Brasileiro, né, gente? Não dá para rifar completamente o jogo. Eu tenho muito medo de o Inter daqui a pouco não se entregar no jogo e toma sofre uma derrota muito forte, tipo um 3-0, 2-0, algo assim em casa, nunca é bom. Ah, mas não valia nada. Não. Perdeu um, uma vez perde o outro. Não é legal. Não é legal. Então, por mais que realmente o foco esteja na quarta-feira, não dá para tirar o foco também, ou pelo menos desligar do domingo. Agora, que o Roger vai poupar a gente, vai. Como ele vai fazer, não sei. Quem é o lateral reserva do Bernabé? É o Aguirre do outro lado. Tá, mas tu vai poupar o Aguirre como? Vai botar o Alan Benítez e aí quem joga na esquerda? O Vitor Gabriel. Tá, mas quem é que tu bota na zaga? Tem o Cleiton Sampaio. Qual seria o outro? Aí teria que botar o Vitão ou o Juninho. Né? Aí do meio tu tem o Richard, o Luiz Otávio, o Bruno Henrique, os caras que não jogaram. Tu tem o Vitinho lá pra frente, o Gustavo Prado, Borré e Valência. Não tem tantas opções assim. Então não vai ser descanso geral para todo mundo. Não vai, até porque não deve ser descanso geral para todo mundo. Descansa um que outro e tal, mas deixa no banco. Né? Deixa no banco porque o jogo pode precisar e, enfim, é o Brasileirão. Mesmo que o foco esteja na quarta-feira. Até porque uma coisa eu sempre vejo ligada à outra. Né? Futebol é assim, é rotina. Te acostuma a perder é uma droga. Melhor se acostumar a não perder. É bem melhor. Tá de saída do Inter o Luca e também o garoto Gabriel, que veio do Ituano, nem estava no Criciúma e agora está indo para o Botafogo de Ribeirão Preto, atacante. Tem contrato aí até 2027 com o Inter. E o Luca, que parece que definitivamente o Inter não conseguiu botar nenhum negócio na Europa. E o Roger já avisou que não vai aproveitar ele, então agora, né, é achar um clube para o Luca jogar. Não vinha jogando no Inter, né? Tem que buscar seu caminho. Não adianta ficar ali, se acomoda com o salário que está recebendo, mas não joga. Aí não adianta nada. Né? Aí é melhor, né, buscar oportunidade num outro lugar. Tá legal? É isso então, nosso papo aqui no canal. Não esquece de deixar teu like, de inscrever. Vem aqui pro meu canal, tá bom? Te inscreve no canal. Se quiser ser membro do canal, ajudar, o canal também tá buscando mais assinantes, mais membros para crescer. Tá bom? Domingo tem jogo e a gente vai se falando por aqui. Grande abraço. A gente se vê.